O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à CNN que o presidente Lula jamais saberá o que é democracia, ao se referir à fala do petista sobre derrotar o bolsonarismo durante aquele evento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo. Eu vou abrir aspas. Não persegui ninguém enquanto presidente. Para quem diz se orgulhar do comunismo, jamais saberá o que é a democracia. Infelizmente, a democracia que ele conhece é a de Fidel Castro, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega. Fecho aspas. Vamos rodar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, forte essa declaração de Jair Bolsonaro, hein? Lula jamais saberá o que é democracia. Agora, querer acabar, extirpar um grupo político, não lhe parece algo nada democrático? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se refere a conceitos, né? O que é a democracia para o Lula não é uma democracia aberta. Todas as falas dele vão no sentido contrário à liberdade, que é o princípio básico da democracia. Não é só a liberdade, mas é a liberdade também. Então, o conceito do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é de que o governo do PT, chefiado por Lula, ele é contra o direito de defesa. Isso é um ponto grave, porque todas as ditaduras do mundo começam exatamente castrando o cidadão da possibilidade de usar uma arma, ou seja, para se defender. Esse é o princípio. O outro é o direito à livre expressão, né? E cria-se o crime de opinião. Jair Bolsonaro critica também o Lula sobre esta falta de respeito com a propriedade privada, né? Todos esses conceitos, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, são conceitos básicos da democracia que ele entende que o Lula não conhece. Então, se ele não conhece esses princípios básicos, ele não entende o que é a democracia. Porque acreditar que a democracia é apenas o voto, é apenas os debates políticos e a coexistência dos poderes, se engana, porque a democracia é muito mais complexa. Já houve aqui momentos em que Lemos, o Pavinato trouxe conceitos conceitos técnicos do que significa democracia. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro quer dizer nesta possibilidade de conceituar o que é o direito à liberdade e a garantia futura da liberdade. São esses os conceitos. Então, eu concordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele fala exatamente na compreensão do que é realmente uma democracia. A democracia não é o que pensa um lado da política. A democracia tem também que conviver e ter, inclusive, a alternância de poderes. Pois é, Roberto Mota, também queremos escutá-lo repercutindo essa entrevista concedida por Jair Bolsonaro, em que ele diz que Lula jamais saberá o que é democracia. Lula, dá para considerar que ele persegue Bolsonaro e bolsonaristas, Mota? Mais uma vez, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás e olhar o panorama geral, tirar um pouco o foco do caso específico. Eu não acho que a esquerda moderna entende o que é democracia, nem está buscando isso, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em uma série de outros países. E muitas vezes a gente perde o foco da discussão porque entra nessa conversa de bolsonarista, de petista. O problema que a gente enfrenta é muito maior. E é fácil a gente sair desse dilema, basta ser objetivo. Vocês vão lembrar de algumas vezes que eu, enfrentando uma discussão semelhante a essa, eu saí da discussão fazendo perguntas. Quantos blogueiros o presidente Bolsonaro mandou expulsar do país? Quantos inquéritos o presidente Bolsonaro mandou abrir contra aqueles que o criticavam? Quantos clubes o presidente Bolsonaro pediu ao seu ministro da Justiça para fechar? Quantas pessoas o presidente Bolsonaro pediu que fossem investigadas apenas porque não gostou do que elas disseram? Quantas vezes o presidente Bolsonaro mandou retirar alguém da rede social, mandou caçar, bloquear? As respostas estão aí. São fáceis das pessoas darem, né? A gente precisa olhar mais para as coisas concretas.
e esquecer um pouco das aparências. Você pode não gostar do jeito que alguém fala, você pode não gostar dessa ou daquela opinião. Isso é democracia, meus amigos. Democracia não é fazer discurso bonito, não. Democracia é saber conviver com os contrários. É saber ouvir uma ofensa e ou retrucar a ofensa ou ficar quieto. Não usar os mecanismos do Estado para tentar, eu esqueci agora qual foi o termo, né? Mas extirpar, eliminar aqueles que pensam diferente de você. Tiago Pavinato, e essa frase do ex-presidente Jair Bolsonaro: Lula jamais saberá o que é democracia. Por que, Pavinato? Bom, eu já discordo, porque eu acho que ele tanto sabe o que é democracia e sabe tanto que ele sabe usar da democracia para subverter a democracia. O problema do Lula é que ele não gosta da democracia. Ele não gosta, mas ele sabe o que é. Tanto sabe o que é, que no processo eleitoral ele é todo fofinho, ele é todo amoroso, ele não indica amigo para a Suprema Corte, jamais faria isso. Ele pensa no pobre, ele gosta de ver pobre em aeroporto, como se ele fosse para algum aeroporto e só não andasse de avião privado. Então ele sabe sim o que é democracia e sabe jogar, mas ele não gosta da democracia. O primeiro livro fora do direito que eu escrevi foi Estética da Estupidez. Estética é a filosofia da beleza. Estética da estupidez, então, é a filosofia da aparência, daquilo que se passa como belo, mas belo não é. E a estupidez, existem dois tipos de estupidez. Tem uma estupidez que é imperceptível, é involuntária, ou seja, é do sujeito explorado, é da pessoa que faz o L achando que fazer o L, ele transforma tudo em democrático. L, plim, democracia, não é plim, democracia. Esse é o estúpido manipulado. É aquele que aceita um discurso do líder que ele acredita a democracia. Esse tipo de estúpido, como eu falo no meu livro, é aquele que tem uma limitação mental que abrevia ou bloqueia o exercício da ética e transforma uma falha moral numa virtude. Então, por falta de curiosidade, conhecimento, inteligência, ele acaba aceitando o argumento do líder e não para pensar, que é o grande problema que leva aos totalitarismos, como dizia Hannah Arendt, especialmente na última obra dela, A Vida da Mente, The Life of the Mind, a maior filósofa do totalitarismo. O problema está no não parar para pensar. Então, esse é o primeiro tipo de estúpido, que tem um bloqueio mental no processo ético de imaginativo que transforma a falha moral numa virtude. E o segundo tipo de estúpido, ele é aquele que não tem nenhuma limitação mental que abrevia ou bloqueia a ética. Ele sabe que está errado, mas ele explora o erro para viver daquilo. E o Lula, na minha concepção, ele é do segundo tipo. Porque ele pode ter a origem humilde, tem a história de vida que ele tem, mas uma coisa há que se reconhecer: ele é de uma esperteza ímpar. Então ele conhece bem o que é a democracia. Repito aqui, só não gosta dela. Então ele pega elementos daquilo que ele sabe que é a democracia e, a partir desses elementos, ele massacra outros e dá enfoque especial naquilo. Por exemplo, a eleição. Democracia não se resume à eleição, mas a eleição é imprescindível à democracia. Então ele sabe explorar esse tema por conhecer a democracia e, por não gostar dela, ele transforma outros aspectos em menos importantes ou em aspectos dispensáveis para que ele possa alimentar a sua turba de araras vermelhas e jandaias, como as que seguiam Macunaíma.
Pois é, Cristiano Beraldo, você tem algumas opções no cardápio, hein? Você está com o Bolsonaro, que aposta que Lula jamais saberá o que é democracia, ou você está com o Pavinato, dizendo que Lula sabe bem o que é democracia, só que ele subverte a democracia e acaba usando a democracia da maneira que lhe convém? Eu estou com o Pavinato. O Lula sabe muito bem o que é democracia e por isso não gosta dela. E essas demonstrações de pouco apreço pelo processo democrático, pelo jogo limpo naquilo que a democracia pressupõe, isso ele demonstra desde que ele assumiu a presidência da República pela primeira vez lá em 2003. E exemplos não faltam, né? A gente precisa lembrar que ele foi quem expulsou um jornalista americano porque esse jornalista fez um relato sobre o gosto do Lula pela bebida, né? Ele mandou suspender o visto desse jornalista para ele ser expulso do Brasil. A gente precisa lembrar que Lula é aquele presidente que começou a comprar votos no Congresso Nacional naquilo que ficou conhecido como mensalão, malas de dinheiro que vinham de empresas públicas e contratos públicos sendo distribuídos aos deputados para formar a base do governo. Depois do mensalão, se inaugurou o Petrolão. Petrolão era o saque do Estado brasileiro, pessoas ligadas ao governo Lula iam lá, roubavam dinheiro público e colocavam, através de empresários parceiros, centenas de milhões de reais em campanhas políticas dos candidatos do PT, inclusive campanha da Dilma e por aí vai, pessoas do círculo íntimo do Lula. Quando você tem esse tipo de vantagem em relação aos seus concorrentes, você também quebra um dos pilares fundamentais da democracia. E graças a esse roubo que houve, é que nós tivemos tantos governos do PT que acabaram como acabaram, não só com o impeachment da Dilma, mas deixando o Brasil na situação calamitosa que ficou. Lula sabe que a democracia é o sistema de governo ideal quando a população tem educação, tem bom senso, ela tem discernimento e ela aprende tudo isso usando a própria estrutura de educação do Estado. Mas se no Brasil as pessoas tivessem boa educação, discernimento, bom senso e conseguissem prosperar, obviamente, essa legião de eleitores da esquerda diminuiria e Lula teria o seu projeto de poder ameaçado. Por isso ele não tem apreço em melhorar a condição de vida. E aí não é só a vida do consumo, mas também a situação intelectual, do preparo, do conhecimento, para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que vivem, que ouvem, que assistem. Lula, em todas as oportunidades que tem, demonstra isso, inclusive agora, dizendo nesse evento do final de semana, na posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que ele próprio já presidiu, dizendo que usou a sua prerrogativa de presidente da República para fazer contato com o chanceler alemão para registrar uma queixa do empresário que supostamente cometeu uma agressão verbal ou física contra Alexandre de Moraes e que teria negócios ou uma relação de trabalho com uma empresa alemã. Esse é o Lula e a relação que ele tem com a democracia, o uso indiscriminado da sua prerrogativa de presidente para fazer aquilo que ele quer, que convém a ele, aquilo que ele deseja, para agradar a si próprio e aos seus amigos. É o Lula, como disse o Pavinato mais cedo, que pede ao Flávio Dino, que vai mandar o Flávio Dino fechar clubes de tiro, passando por cima de uma necessária separação daquilo que é prerrogativa do governo, daquilo que é prerrogativa
das instituições de Estado. Lula, de fato, não tem nenhum apreço pela democracia. E é impressionante como uma parcela tão grande da população brasileira ainda olha para ele, faz o L e diz que ele é que está salvando a democracia do Brasil. A internet vai explodir aqui, viu? Uma observação, o Beraldo mencionou o caso do Larry Hotter, que em 2004 era jornalista do New York Times, e o Lula mandou, de fato, que o visto dele fosse cassado. A ordem foi dada, mas não foi assinada nem publicada. Porque à época ele tinha um ministro da Justiça que não era um garoto de execução, era o Márcio Tomás Bastos, e o Márcio Tomás Bastos o demoveu da ideia de assinar a ordem. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça, na época, deu um salvo-conduto ao jornalista do New York Times. A duas, porque o New York Times mandou um pedido de desculpas e o Márcio Tomás Bastos aceitou e conseguiu engavetar o pedido do chefe. Pois é, vai lá, Beraldo. Né? A ordem foi dada, né? Ela só não foi cumprida.